para mais um sábado a gente desvendar o que a Bíblia tem a dizer para nós sobre o perdão. A gente está aqui numa série de 3 sermões falando sobre o perdão. Semana passada vimos sobre o perdão de Deus, como Deus nos perdoa, o que Deus fez, como Deus age em prol de nos perdoar, como Deus não fica fazendo conta. A gente não viu isso semana passada, quem estava aqui? Como Deus não fica, é um muquirana da graça dele. Como Deus, ele dá a todos graça livremente. A gente viu também como o tema do perdão não é um tema tão fácil quanto parece. Muitas pessoas têm resistências a esse tema. Pessoas no mundo afora acusam os cristãos de promover uma chamada culpa cristã, colocar culpa nas pessoas quando elas não têm essa culpa. Sendo que, na verdade, quem é que nunca foi duro demais com alguém? Quem é que nunca disse uma palavra indevida com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com um amigo seu? Quem é que nunca fez, sei lá, uma maledicência, falou mal de alguém para outra pessoa? Quem é que nunca mentiu sobre outra pessoa ou foi injusto com outra pessoa? Todos nós temos faltas que fizemos contra outra pessoa e temos também, podemos contar histórias de pessoas que foram injustas conosco, que falharam conosco. Como é que a Bíblia fala que devemos agir nesses casos? Vimos a questão de como o perdão de Deus funciona, para que então possamos entender como é que o nosso perdão funciona, como é que ele deve funcionar. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia novamente em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21. Mateus 18, a partir do verso 21. Toda essa série segue uma linha de raciocínio. Então, caso você não tenha visto o primeiro sermão, eu realmente incentivo que você vá até a página do pessoal aqui do Cristo. Como é a página? Adventistas Cristo. Vá até a página do Instagram e reveja o primeiro sermão, ou veja pela primeira vez, envie para outra pessoa. A gente vai seguindo uma linha. Caso algo não tenha sido entendido no primeiro sermão, é possível que algo não seja entendido hoje. Então, volte, qualquer coisa, reveja, revisite lá o que nós vimos no primeiro sermão. Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. Eu convido você a fazer uma oração nesse momento. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos traz lições preciosas sobre o perdão. Muito obrigada, Pai, pelo Teu perdão. Que o Teu perdão, Senhor, nos capacite também a colocar em prática isso que o Senhor requer de nós, a colocar em prática o mandamento do perdão. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos envie o Teu Espírito para que Ele nos ajude a compreender, e não apenas a compreender, a crermos, não apenas a crermos, a que as verdades que nós cremos nessa manhã transformem nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 18, a partir do verso 21, diz: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar,
o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Semana passada vimos a primeira parte dessa parábola. E hoje vamos ver a segunda parte dela. Essa parábola tem 3 cenas. Nessa segunda cena aqui, depois que o servo sai perdoado, ele estava ali ainda com os olhos vermelhos, enxugando as lágrimas que ele havia chorado aos pés do rei para que ele perdoasse aquela dívida. Uma dívida gigantesca, enorme. Nós vimos, né, que seria o equivalente hoje a 1.960 bilhões de reais. Você viveria várias vidas e não conseguiria pagar essa dívida. Provavelmente aquele homem era um administrador do rei e deve ter falido um país inteiro, porque isso aqui é mais do que a dívida de países hoje em dia. Esse homem que foi perdoado dessa dívida tão incalculável, e Jesus coloca esse número de propósito para as pessoas entenderem que era uma dívida realmente impagável. Esse homem sai da presença do rei. E nessa segunda cena ele encontra um conservo dele, alguém que lhe devia. E veja, quanto ele devia? 100 denários. 100 denários não era uma quantia assim tão pequena. Não era 50 reais, não era 100 reais. Era uma quantia que equivalia a meses de trabalho. Então veja, se alguém lhe deve o equivalente a 10 mil reais, é uma quantia grande, não é? É uma quantia considerável. Mas veja, vamos colocar menos? Vamos colocar para a gente entender melhor, vamos colocar 5 mil. Não é uma quantia que você esqueça e nem lembrar do fulano de me devia 5 mil. Se você é uma pessoa dessa que esquece que alguém lhe deve 5 mil, você está muito bem aí financeiramente, porque eu não esqueceria assim, né? Tão facilmente uma dívida de 5 mil. Você tendo alguém que lhe deve 5 mil, você entende que essa é uma quantia mais ou menos pagável. Se a pessoa trabalha, não é? Ela tem um emprego, então ela tem condição de lhe pagar isso algum dia. Não é fácil de pagar, mas em algum momento ela tem condição de lhe pagar também. Agora, quando você deve 1.960 bilhões, você não consegue nem falar esse número dele. Você não tem como pagar isso. Jesus fez questão de colocar uma quantia impagável em contraste com uma quantia grande, porém impagável. Era isso que aquele homem devia, algo equivalente a vários meses de trabalho, mas algo pagável. E o que foi que esse homem fez? E imediatamente, ainda enxugando as lágrimas, tendo acabado de sair da presença do rei, que anulou a dívida. Nós vimos semana passada que perdoar é perder, não foi? Quando você perdoa, você está disposto a abrir mão, a perder, para que o outro ganhe. Aquele rei perdeu 1.960 bilhões. Ele abriu mão. Mas aquele homem, quando encontra alguém que lhe devia 5 mil reais, o que ele faz? Ele começa a esganar aquele homem. Ele diz: pague o que me deve. E ele diz: não tem piedade, e eu pagarei. Foi a mesma coisa que aquele homem falou ao rei, foi? Ele tinha condição de pagar? Não tinha. E lançou aquele homem na prisão, até que pagasse toda a dívida. Essa parábola, ela tem algumas
tem uma parte feliz na primeira cena e uma parte triste na segunda cena. Aquele homem que recebeu perdão agora não perdoou mais. Mas o que motivou que essa parábola fosse contada? Uma pergunta de Pedro, não foi? A gente viu isso também semana passada. Pedro vai e pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? E ele já dá o número porque ele era desses, né? Ele já é desenrolado, aqui dá logo o número. 7 vezes, Senhor. Em outras palavras, Pedro está perguntando: Senhor, até quantas vezes alguém vai me fazer mal e eu vou relevar isso? Tipo, na 8ª vez eu já posso esganar, né? Não é assim, Senhor? Estou liberado porque 7 vezes eu perdoei aquela pessoa. Quando Jesus responde a ele, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Jesus estava ecoando uma outra passagem bíblica que está lá em Gênesis. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, verso 24. Gênesis capítulo 4, verso 24, registra as palavras de Lameque. O que é que Lameque diz? Vamos ler a partir do verso 23. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Esse é o primeiro registro de uma vingança na Bíblia. Ele mata um homem porque o feriu, matou um jovem porque o machucou. Ele disse: se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. E Jesus pega essa ideia do impulso de cometer a vingança e ele transforma esse 70 vezes 7 no impulso de perdoar, na atitude de perdoar. Então, se você tinha uma atitude vingativa, se você tinha um desejo de vingança, uma vez que Cristo entra na sua vida, você agora converte essa atitude de vingança numa atitude perdoadora. Veja que na mesma proporção. Do mesmo jeito que quando você tem raiva, você quer se vingar e não quer saber de nada. Da mesma forma agora, quando você é atingido por Jesus, perdoado por Deus, você agora vai ter o mesmo impulso, a mesma atitude na direção contrária. Prestem muita atenção nisso. É a mesma atitude na direção contrária. Isso vai ser muito importante, principalmente para o sermão de sábado que vem, quando falaremos sobre conversão. Nós falaremos sobre arrependimento. Então, aqui Jesus coloca as bases para o perdão. Veja, quando alguém lhe faz um mal, você pode ter três atitudes em relação a essa pessoa. Você pode dar o troco, você pode se vingar. Quando você dá o troco, você simplesmente contra-ataca, você retalia. Essa é uma opção. Uma segunda opção é suprimir a sua ira. Então você fica: eu não vou dar o troco, não vou me vingar, não. E você fica ali guardando e oprimindo a sua ira dentro de você. E aí o que você faz? Você também não perdoa quando você faz isso. Você muitas vezes cai em quê? Em autocomiseração. E você fica: olha só, não vou me vingar, mas eu quero que fulano veja quão mal ele me fez. E aí você anda deprimido, você fica mal, porque você quer punir a pessoa não com a vingança. Você quer punir a pessoa fazendo ela se sentir mal. Essa também é uma outra atitude que é possível
que você tenha quando alguém lhe faz algo mal. Dar o troco ou suprimir a sua ira dando o troco de outra forma. Não é de uma forma irada, violenta. Essa geralmente é que a gente acha uma forma crente de fazer. Deixa eu andar assim bem triste. Pronto. Veja que pessoa crente. Essa pessoa não se ira, não se vinga. Conta-se que uma senhorinha estava no culto na igreja, o pastor perguntou: quem aqui já quer se vingar de algum inimigo? Quem aqui tem inimigos? E aí várias pessoas levantaram a mão, exceto uma senhorinha. Vamos botar o nome dela aqui de Dona Odineia. Dona Odineia não levantou a mão e o pastor: Dona Odineia, a senhora não tem inimigos? Ela, graças a Deus, não, pastor. Irmã Odineia, vem até aqui à frente, nós queremos saber como é que é isso. Quantos anos a senhora tem? 95 anos. 95 anos e a senhora não tem inimigos? Disse: não, pastor, não tem inimigos, porque graças a Deus, Deus me permitiu viver mais do que aquela nojenta tudinho. É muito fácil a gente não ter inimigos, né? Dessa forma assim, porque a gente ou não teve uma oportunidade, ou porque nosso temperamento é um temperamento de não ir agir com violência. Só que a fé cristã transforma o nosso coração de tal forma que não é simplesmente não fazer o mal a outra pessoa, é fazer o bem àquela pessoa, é anular a dívida, é não querer puni-la porque você simplesmente está mal com aquilo. Se a pessoa cometeu um crime, a punição para o crime pode ser a cadeia, uma multa, enfim. Isso não está em discussão com relação à punição de um crime que alguém comete. Mas a questão é que o perdão vai fazer você não querer puni-la pessoalmente. Seja você usando de violência, seja você usando de jogos de manipulação para fazer com que a pessoa se sinta mal. Não, você não quer o mal dela, você quer o bem. É assim que aquele que foi perdoado por Deus, aquele que entendeu o perdão de Deus, age. Tem uma outra forma de você lidar com isso, lidar com o mal que alguém lhe faz. É você não se deixar afetar. Você dizer assim: eu sou superior a isso. Eu não vou me deixar afetar por isso, porque eu sou melhor do que isso. Você não está punindo a pessoa com violência, você não está punindo a pessoa emocionalmente, mas você também está de alguma forma não perdoando. Porque o perdão não é você entender que você é superior àquela pessoa ou àquela situação. Veja, foi justamente isso que aconteceu com esse homem. Ele se achava superior ao seu conservo. Porque se ele entendesse que ele não tinha nada de superior a ele, que ele mesmo tinha falhas, tinha pecados que foram perdoados pelo rei, ele não teria condições de cobrar esse conservo dele. Uma vez aconteceu, e eu vou contar essa história, meu marido, ele estava fora, vou aproveitar que ele saiu. Eu não estou brincando, ele me deixa contar essa história, tá? Eu já perguntei a ele autoriza. Teve uma vez que a gente estava com visitas em casa, o pessoal estava passando férias lá em casa, muita gente, casa cheia. Eu estava no trabalho, estava cheia de coisa no trabalho, aperreadíssima. E aí chega um WhatsApp para mim, do pessoal que estava lá em casa, e dizendo assim: que costuma faltar energia assim? Eu disse: não, mas não, pode ter de manhã que não tem energia aqui. Eu disse: mas eu não sei o que foi que houve. Aí pouco depois, outro WhatsApp:
cheio de trabalho, né? Olha, a gente viu lá no correio a conta de energia. Aí mandaram assim a foto. Vê aí como é que tá a conta. Eu disse, rapaz, ó, manda isso pra Giovanni, porque eu tô cheio de trabalho, eu não vou poder ler isso agora. E ele que vê essas coisas de energia, ele que paga a conta de energia e tal. Aí, depois veio, né, a questão, né, que tem acontecido. A energia tinha sido cortada por falta de pagamento. Ele esqueceu de pagar a conta de energia. Aí eu pensei, eita. E aí, ele falou, querida, por favor, me perdoe, eu esqueci de pagar a conta, não sei o quê. Eu disse, não, amor, tudo bem, isso acontece. Agora é resolver. E aí, pronto, né, quando chegou em casa, ele disse que ficou muito surpreso, porque eu não falei, não briguei, não... Aí, só que isso não é porque eu sou boazinha não, tá? Porque se eu fosse boazinha, ele não teria ficado tão surpreso com isso. Eu não entendeu? Então, já começa daí, ou seja, o meu normal não era aquele. Mas acontece, a gente estava falando de outra coisa aqui, né? De você, né? Chegou agora, a gente tá... Acontece que eu tinha me lembrado, estava muito fresco na minha mente, besteiras que eu tinha feito, falhas minhas, pecados meus, que eu tinha cometido. Graças a Deus que era coisa assim que estava fresca na minha mente, assim, era coisa recente. Ele já tinha esquecido, mas na minha mente estava ainda. Eu não tinha condição. Talvez se o negócio tivesse mais tempo, eu já esquecido as coisas erradas que eu tinha feito, aí eu ia pra cima dele. Como é que você esquece de pagar a conta? Não sabe o que agora o povo está lá sem energia. Mas quando eu vi que eu não tinha nada superior a ele, eu tinha meus pecados, meus erros, eu não tinha condição de cobrá-lo com relação a isso. Claro, você diz, toma cuidado, tal, não sei o quê. Mas eu sou pecadora também. Essa série é uma série, entre outras coisas, sobre relacionamento. Porque o relacionamento é assim. Um relacionamento duradouro é feito de perdão. Porque o relacionamento duradouro entre dois seres pecadores é feito de perdão. O que é que esse servo aqui fez, ou o que ele não fez, que ele deveria ter feito à luz do Evangelho? A gente vai examinar aqui o que foi que ele deixou de fazer que poderia ajudá-lo a perdoar. Veja só, aqui não diz, por exemplo, que ele ficou remoendo aquela coisa. Ele foi remoer com o servo, ele foi esganar aquele servo. Mas uma coisa muito importante que poderia nos ajudar a gente perdoar é a gente remoer aquela falta que a pessoa cometeu conosco, mas remoer com Deus. É entregar aquilo diante de Deus e falar aquilo para Deus. Você quer um exemplo disso? Salmo 55. Salmo 55, nós vamos ler alguns versos desse salmo para ver como é que os servos de Deus trabalham a questão do perdão em relação ao seu próximo. Salmo 55, a partir do verso 4. Salmo 55, a partir do verso 4, diz o seguinte: o meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Nós temos aqui uma pessoa atribulada, que ela queria fugir, ela queria ir embora para achar descanso. Verso 7. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval da tempestade. Quem era que estava causando esse vendaval e essa tempestade? Verso 12.
porque não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Quem era o que estava causando todo esse sofrimento a esse salmista? Não era um inimigo declarado. Ele diz que era um companheiro, um amigo íntimo. Verso 14. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Ou seja, eles se divertiam juntos. E eles iam para a igreja juntos, eram irmãos de fé de igreja. Verso 20. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele. Violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Você já sofreu a traição de um amigo? Que na sua frente falava de maneira macia como manteiga, mas no coração tinha guerra contra você. Suas palavras eram de fato espadas afiadas e você não sabia. Sofrer a traição de um amigo não é algo que o nosso Senhor Jesus não soubesse o que significava. Ele foi traído pelos seus amigos, vendido por um, negado por outro, abandonado por outros. Mas veja o que diz o salmista no verso 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Alguém lhe traiu? Remoa aquilo ali com Deus. Conte a Deus, desabafe com Deus. Em vez de procurar falar mal da pessoa e não, porque essa pessoa me traiu, veja, era meu amigo, era meu irmão de igreja, não importa. Seja honesto com Deus, sincero com Deus e remoa aquilo com Deus, à tarde, pela manhã, ao meio-dia. Se você for fazer isso com alguém, com alguma amiga, amiga, olha só, ele fez assim, 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 de tarde e manhã, meu Deus, a amiga vai dizer, mulher, pelo amor de Deus, eu estou ficando louca já. Deus não. Ele escuta, ele tem um ouvido atento, compassivo, e ele escuta as tuas e as minhas moedeiras, de manhã, de tarde, de meio-dia, mas que seja a Ele, desabafando com Ele. Já aconteceu isso comigo. Eu nem sabia disso aqui, depois eu fui ver, rapaz, era isso mesmo. E quantas vezes eu deixei de fazer isso, mas quando eu fiz, eu vi que Deus traz alívio à alma. Esse alívio que ele queria ter, que o salmista queria ter, voando para longe, indo para o deserto e se isolando, ele encontrou esse alívio em Deus, remoendo aquilo aos pés do Pai. Já aconteceu comigo de me fazer mal, mas continuamente. E eu ia orar para Deus e dizer, Senhor, eu amo essa pessoa, mas ela me faz mal. Não! Era eu orando a Deus e dizendo, Senhor, olha, eu não quero perdoar essa pessoa. Eu queria perdoar, eu dizia, não queria perdoar. Eu não quero perdoar essa pessoa. Se possível, Senhor, se essa pessoa sumisse da face da terra, não faria falta alguma. Ela só ocupa espaço na terra. Ela só respira o ar, ela rouba o ar, porque não precisaria dessa pessoa respirando na terra. E eu reclamando com Deus, que era uma pessoa que fazia muito mal a várias pessoas, não só a mim. E eu li reclamando, e depois Deus ia me acalmando, Ele ia me lembrando que Cristo sofreu na cruz. E durante a oração, eu ia me acalmando e falando mais, com menos raiva.
final da oração, de uma longa oração, pedindo a Deus para ser possível matar a pessoa, porque não adianta a gente mentir para Deus, Deus sabe o que está no nosso coração. Deus ouvindo, eu remoendo ali, eu tive alívio do meu coração. Então, a primeira coisa que esse homem não fez, ele não foi remoer para Deus aquilo que o seu amigo estava lhe devendo. Ele não foi contar a Deus, ele foi tomar satisfação. Isso é um erro muito grande que nos impede, nos afasta do perdão. Uma outra coisa que esse homem não fez foi reconhecer. Eu chamo isso dos 4 R's do perdão. O primeiro R é o quê? Remoer com quem? Com Deus. O segundo, reconhecer. Reconheça quem Deus é e quem você é. O quanto Deus é perdoador e o quanto você é pecador. Quando a gente reconhece isso, como eu falei aqui, claro, eu estou contando a vitória, né? Porque se eu fosse contar aqui as derrotas, as vezes que eu briguei com meu marido de maneira completamente desmedida, de maneira imbecil, a gente ia ficar aqui a manhã inteira, né? E aí, vou contar a vitória, mas eu só venci naquele dia porque Deus estava me lembrando muito claramente quem eu era. Que eu era igual a ele. Esse homem não reconhecia tanto a bondade do rei quanto a maldade do próprio coração dele. Então, quando você não remoe com Deus, quando você não reconhece quem Deus é e quem você é, você tende mais facilmente a não ir pelo caminho do perdão. E uma outra coisa também é que ele não recebeu. Quando a gente recebe, a gente reconhece quem Deus é, reconhece o perdão de Deus, a gente recebe esse perdão, vai ser muito difícil a gente não fazer o 4 R. O primeiro R, remoer com Deus. O segundo R é o quê? Reconhecer o quê? Quem Deus é e quem eu sou. E o terceiro R, receber. Quando eu recebo o perdão de Deus, fica muito, muito, muito difícil eu não fazer o terceiro, o 4 R, que é repetir o que Deus fez comigo. E esse aí, por maior que seja o pecado que alguém cometeu contra mim, a gente vai ver no próximo sábado a questão de como muitas vezes também nós colocamos um fardo sobre a pessoa que já foi ferida, já foi vitimada, às vezes por coisas horríveis. Como lidar, por exemplo, com questões de abuso físico, abuso mental, abuso sexual. Não é tão simples assim. Vamos ver isso no próximo sábado. Então, aguenta aí um pouco. Mas, por pior que seja o pecado que alguém comete contra mim, se eu faço esses 4 R's, isso aqui foi uma forma que eu pensei de organizar o que a Bíblia fala sobre perdão. Mas poderia ter mais outras coisas, enfim. Mas se a gente faz esses 4 R's, a gente leva a Deus as súplicas, a gente remoe com Deus. Se a gente reconhece quem nós somos e quem Deus é, se a gente recebe o perdão de Deus, a gente vai repetir esse perdão. E aí muitas vezes as pessoas tratam o perdão como sendo uma mera questão assim: mulher, deixa de ser besta. Se tu perdoar, tu vai estar sendo muito besta. Tem essa forma. E tem também uma outra forma: mulher, deixa de ser besta. Se tu não perdoar, tu vai estar sendo muito besta. Tu vai estar fazendo mal a tu. Tu tem que ser inteligente. Já vi muita gente falando isso. E transforma o perdão em algo sobre mim. E não sobre Deus, sobre quem Deus é e o que Ele faz em meu favor. E eu estender esse perdão ao outro. Não, eu estou sempre pensando em mim. Em quem? Nos meus pecados? Não, no meu benefício.
E aí, mulher, se tu não perdoar, olha, vem câncer, vem cabelo branco, vem ruga. Tu vai dar isso para as tuas inimigas? Não dá esse gosto não. Tu tem que dar a volta por cima, porque tu é melhor do que isso. E não perdoar, você faz mal a você mesmo. Isso é verdade. Quando a gente não perdoa, a gente faz mal a gente mesmo. Só que esse não pode ser a motivação para o perdão. O perdão bíblico não é eu querendo fazer algo bom para mim. É fazer algo para o outro. Quando esse rei perdoa essa dívida de mais de R$1 trilhão, ele fez algo bom para ele? Eu vou perdoar essa dívida porque eu estou com os pés de galinha aqui, eu já não... vou perdoar. Isso foi bom para ele foi beneficiado com alguma coisa? Não, porque perdoar é perder. Você vai ter um benefício por tabela, um benefício de saúde, tudo isso. Sim, mas não é essa a questão. Porque o cristão, ele perdoa pensando em Deus e pensando no próximo e não em si mesmo. Quando a gente olha para o perdão dessa forma, fica até mais possível perdoar. Porque se a gente for pensar só na gente, você já viu como a gente faz mal a gente mesmo? Se a gente for pensar só no nosso benefício, só no quão bem a gente vai se fazer, muitas vezes a gente não vai querer perdoar. Porque a gente o tempo todo faz mal a gente mesmo. Não é assim? A gente não sabe que tem que ir para a academia e aí vai dar aquela preguiça e não vai. Não sabe que a academia vai fazer bem para a gente e não faz, mesmo sabendo que vai fazer bem. Quantos aqui não sabem que refrigerante faz mal? Alguém aqui não sabe disso? E por que muitas vezes a pessoa toma refrigerante todos os dias? Ela sabe que está fazendo mal a ela, mas ela toma porque faz um bem de um prazer imediato. E não perdoar traz um prazer imediato. Às vezes é bom guardar aquela ira, aquele rancor. Traz um prazer imediato. E a gente não fica pensando no benefício a longo prazo, a gente não desenvolver um câncer, a gente não sei o quê. Pensa nisso. Se fosse assim, todo mundo era saudávelíssimo. Todo mundo estava aí na academia, todo mundo estava se alimentando bem. Então, não é assim que funciona. Então, usar esse benefício próprio, além de não ser uma motivação cristã, também não é eficaz. Porque a gente faz mal a gente o tempo todo. Não vai fazer mal a gente guardando rancor, se é muitas vezes prazeroso de modo imediato guardar rancor. Não é porque vai fazer bem a mão, é porque foi o que Cristo fez a mim. Cristo deu a sua vida, Cristo se entregou e perdeu para que nós ganhássemos. Então eu não tenho condição de não fazer isso. Quando a gente olha para o perdão de Cristo por nós na cruz, toda a dívida que alguém me deva fica pequena. Veja, esses 100 denários para 10 mil talentos. Esses 5 mil reais para 1 trilhão 900 bilhões de reais. É muito pequeno. Isso pode parecer até leviano falar assim que não, mas o fulano fez assim comigo, é pequeno. Não estou falando que é pequeno, é grande. Só que tão maior é a dívida que eu e você tínhamos para com Deus, que se torna pequeno em relação à dívida que nós temos com Deus. 5 mil reais é uma dívida grande. 100 denários é uma dívida grande. Mas se torna pequena quando a gente entende que eu não tenho condição de perdoar alguém mais do que Deus me perdoou, porque é impossível. E quando eu entendo que ninguém vai me ferir mais do que eu firo a Deus com os meus pecados, que a pena que Cristo pagou é muito maior do que qualquer pena, do que qualquer perda que eu tenha nessa terra,
ficar mais difícil não perdoar, na verdade. Claro que isso é um processo lento. Às vezes nosso perdão pode ser incompleto, sabe? Às vezes a gente vai perdoando aos poucos. Senhor, eu sinto que eu não perdoei como deveria, mas me ajuda a perdoar. Veja o que é dito aqui no verso 31, no capítulo 18 de Mateus. Mateus 18, 31. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Veja, essa parábola tem um desfecho triste e trágico. Mas esse é o desfecho na vida daquele que não quer entregar o mesmo perdão que ele recebeu. E aqui muitas pessoas pensam que assim, o perdão de Deus é condicional ao meu. Então, primeiro eu tenho que perdoar as pessoas para que Deus me perdoe, porque é uma condição para Deus me perdoar. Pode parecer isso à primeira vista, mas não é assim que acontece. Você vê isso na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é assim que estava na oração? Teve uma vez que a gente tinha um grupo assim de estudos, e teve um senhor que disse: eu não concordo não, eu sou um senhor, né, muitos anos de igreja, e disse: eu não concordo não com Jesus dizer isso não. E o cara disparou de Jesus. Então disparou de Jesus, o que é, irmão, que você não concorda de Jesus? Esse negócio dele dizer que a gente tem que ele perdoe nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, eu acho isso errado, a gente tem que ser o contrário. Era para dizer assim: Senhor, me ajuda a perdoar como o Senhor me perdoou. A pessoa, eu não sei, tem que ter muita coragem para dar dizer assim que discorda de Jesus. Mas muitas vezes é assim que a gente age. A gente não expressa isso em palavras, mas a gente discorda de Jesus. Não, eu acho que não tinha que ser assim esse negócio de perdão. Eu acho que não, eu acho que é demais. Veja, aqui Jesus está contando essa história. Quem primeiro perdoou o homem? Foi o homem que perdoou o conservo? Não. Ele primeiro foi perdoado pelo rei. E aí Jesus, para não deixar dúvida, né? Pedro, ele já muito esperto, né? Pedro fez a pergunta no começo, já muito esperto, mas às vezes ele era lentinho, né? Para entender. Jesus vai com paciência, ele diz, né? Ele termina a parábola, verso 34, dizendo: e indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Nem precisava desse final, mas Jesus foi que a gente deixa claro, né? Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Não é que o perdão de Deus está condicionado ao nosso. É que se nós não perdoamos, é porque nós não tivemos aquele R lá de receber. É porque nós não recebemos o perdão de Deus. É porque nós não cremos nesse perdão. Muitas vezes é porque nós nem crentes somos. O que Jesus está falando aqui no final é pior do que a gente pode imaginar. É que se você não quer perdoar, significa que Deus não lhe perdoou, ou seja, você continua morto nos seus pecados. Por isso que você não quer perdoar. Veja, eu não estou falando aqui da pessoa que não consegue perdoar. Ela entende que precisa perdoar, mas ela não consegue. E ela clama a Deus, mas ela não consegue. Jesus não está falando de pessoas. Ele está falando
de alguém que se acha muito superior e que ela não precisa perdoar, que ela discorda de Jesus. E esse negócio de perdoar é besteira, é ser besta. Eu que não vou ser besta com os outros. O perdão de Deus não é um perdão contado centavo a centavo. É um perdão ilimitado. Quando eu recebo esse perdão, fica muito difícil não perdoar como Ele me perdoou. Quando eu mantenho vívido na minha mente os meus pecados e como Ele me perdoou desses pecados, fica muito difícil não ser alguém perdoador. Eu vou ter que fazer um esforço maior para não querer perdoar. Não é não pedir a Deus, não clamar, não é não querer perdoar. É ter uma indisposição e dizer: eu não quero dar esse perdão. Significa que nós não fomos perdoados. É isso que a palavra está dizendo. Eu vou encerrar contando uma história que eu ouvi do pastor Mark Finney. Ele disse que ele estava na África e o homem que estava hospedando ele falou: pastor, eu quero levá-lo à casa de uma irmã. Essa irmã tem uma história que vai mudar a sua vida. E ele contou por cima um pouco a história e ele disse: ela teve o marido dela, que era pastor, brutalmente assassinado na frente dela. E eu quero muito levá-la até lá, para que ela lhe conte a história dela. E eles foram, viajaram, andaram por vários lugares e até chegarem lá naquela pequena aldeia na África. E eles entraram na casa daquela mulher. Ele viu um homem num porta-retrato, viu que era o esposo falecido daquela mulher. E ele se sentou na casa dela e ele disse: o nome dela era Adele. Ele perguntou: Adele, eu soube que o seu marido foi assassinado. Você gostaria de me contar essa história? E ela balançou a cabeça e começou a contar que certo dia os rebeldes invadiram a vila em que eles moravam. Esse dia ficou conhecido como o Massacre de Ruanda. Você pode pesquisar na internet, tem bastante notícias materiais sobre esse dia lá em Ruanda, esses dias, na verdade. Diz que Adele e o esposo correram para dentro da igreja, para se abrigar na igreja, pensando que eles respeitariam a igreja. E os rebeldes entraram na igreja, estavam ali os fiéis, e eles gritaram: onde está o pastor? Ninguém falou nada. Onde está o pastor? Ninguém falou nada. Mas aí o pastor, temendo que ele matasse as pessoas que estavam ali, se levantou. Ele estava assim na frente e um dos rebeldes correu da porta e com um machado começou a retalhar aquele pastor na frente da família. E eles começaram a bater e depois, enquanto aquele pastor orava por aquelas pessoas que estão fazendo aquilo, eles cortaram sua garganta, o sangue escorreu pela igreja e depois eles começaram a matar todos os outros que estavam ali. Adele levou uma machadada na cabeça e ela levantou o cabelo dela e expôs uma cicatriz que penetrava o seu crânio até o meio da cabeça. Tinha várias cicatrizes nas costas, um pulso quase arrancado. E ali ela ficou no meio dos cadáveres, sua respiração bem fraquinha, seu coração bem fraquinho. Eles acharam que ela estava morta. E ali ela ficou 3 dias no meio de 45 cadáveres. Quando as pessoas chegaram ali
Eles viram que a Adélia estava viva, miraculosamente viva, e a levaram para o hospital. Demorou 2 anos, mas ela se recuperou. E ela disse: eu pensei, eu posso ficar irada, eu posso ficar ressentida, com mágoa no meu coração, mas eu escolho não tomar esse caminho. E ela disse que quando ela se recuperou, ela escolheu ir até as prisões, levar o evangelho para pessoas como aquelas que haviam matado seu marido e que haviam quase matado ela. Então ela vai e começa a evangelizar no presídio. E ela diz que certo dia ela levava comida, levava várias coisas para os presos. E um dia ela estava no pátio e ela vê um preso correndo na direção dela. E esse preso vem gritando na direção dela, cai a seus pés e se ajoelha e diz: Adélia, me perdoe. Ela olhou para o rosto dele e ela reconheceu que era aquele que havia matado seu marido, que havia quase tirado a sua vida. E ele disse: Adélia, eu matei o seu esposo. Eu quase matei você. Por favor, preciso que você me perdoe. Ela levantou aquele rapaz, o abraçou e disse: meu filho, em nome de Jesus, eu lhe perdoo. E ali começaram estudos bíblicos naquela prisão. Luiz, o nome daquele preso, e começou a ir para os estudos bíblicos. E ele se converteu de uma forma que, quando chegou o dia do batismo dele, ele disse: Adélia, eu preciso que você me perdoe perante todos os presentes. Ela concordou. E antes de ele ser batizado, ele falou: Adélia, eu matei seu marido, eu quase matei você, você me perdoou. E ela, diante de todos, perdoou aquele jovem. Ele foi batizado. Ele se tornou um preso modelo. E 3 anos depois ele foi solto por bom comportamento, mas ele não tinha mais para onde ir, porque a sua família também havia sido morta naquele massacre. Adélia disse que aquele rapaz disse: eu também feri muito o seu filho, que ficou sem pai, eu preciso pedir perdão a ele. Ele foi ao filho de Adélia, confessou seus pecados e perguntou: você me perdoa? E ele perdoou também Luiz. E a Adélia falou para o pastor Mark Philly: pastor, Luiz está aqui, o senhor quer conhecê-lo? E ele disse que estava com um nó na garganta, em lágrimas. Ele disse: sim, eu quero. E ela chamou o Luiz. Ele veio. Ela disse: pastor, ele agora vive aqui conosco. Eu o adotei como meu filho. E o pastor disse que ele já se sentiu magoado, ferido por tantas pessoas. Ele disse: mas quem sou eu para não perdoar? Quando Deus me perdoou tão grandemente, quando eu vejo essa mulher que sofreu tudo isso e ela perdoou. O perdão é algo sobrenatural. O perdão a esse ponto, para perdoar algo nesse nível, é algo que só o Evangelho pode fazer por nós. Quando nós, pelo Evangelho, entendemos que não é pelo nosso benefício, é que eu aceito perder para que outro ganhe. Porque assim Cristo fez. Não vai ser tão fácil não perdoar. O perdão pode ser gradual, ele pode ser lento, ele pode ser incompleto. Mas ele vai sendo cada dia mais colocado em nosso coração, independentemente, perceba, independentemente do que nos fizeram. No próximo sábado, nós vamos ver os tipos de perdão. Existem 2 tipos de perdão: o perdão interno e o externo. O perdão interno, de você não guardar ira, não guardar mágoa da pessoa,
esse perdão vai acontecer independentemente da reação da pessoa. Se ela pedir perdão ou não, ele vai acontecer porque ele aconteceu de Deus para mim. E aí nós vamos ver na outra semana o perdão externo da reconciliação. Quando é que ele deve acontecer? Quando é que ele pode acontecer? Por ora, é muito importante que nós nos lembremos disso. Foi assim que Deus nos perdoou. Romanos 5,11 diz que Ele nos perdoou quando ainda éramos inimigos dele. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele enviou o seu Filho e nós fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho. É o que diz Paulo em Romanos 5,11. Quando eu entendo isso, vai vir a ira, vai vir a mágoa, mas eu remoo isso com Deus. Eu remoo isso aos pés da cruz. Eu abro meu coração e lanço o meu desejo de vingança aos pés da cruz, a minha ira aos pés da cruz. Mas foi o meu marido que me feriu, foi a minha esposa, mas foi o irmão da igreja, foi o meu pai, a minha mãe, o meu filho. Não importa, eu vou trazer isso aos pés da cruz, remoo com Deus. E aí os outros passos vão entrando na sua vida aos poucos, por meio da oração. Isso vai entrando na sua vida. E aí você vai reconhecer quem você é, quem Deus é. Você vai receber esse perdão e você vai repetir esse perdão com o outro. Isso significa que você é perdoado, que você é salvo em Jesus. Porque os que não são salvos em Jesus não vão querer dar perdão. Essa é a moral da parábola. Que nós possamos, de fato, entender esse perdão de Deus, receber esse perdão, que nós possamos repetir esse perdão que Deus nos deu tão graciosamente na cruz do Calvário a cada um de nós. Estende
Senhor, como o Senhor graciosamente nos perdoa. Te pedimos, ó Pai, que o Teu perdão recebido em nossa vida, Teu perdão que transforma quem nós somos, nos transforme ao ponto de repetirmos esse perdão que o Senhor nos deu. Nós possamos repeti-lo a outras pessoas, a quem quer que nos magoe, a quem quer que nos fira. Não importa, ó Pai, quem seja, não importa a falta cometida. Nos ajuda, ó Pai, a entendermos, a reconhecermos quem o Senhor é e quem nós somos. Que isso, ó Pai, nos ajude a sermos pessoas dispostas a perdoar, que temos uma atitude perdoadora. Fica, ó Pai, com aqueles que estão nesse momento sofrendo, querendo perdoar. O Teu Espírito Santo, ó Pai, sabemos, é com essas pessoas. Teu Espírito Santo está continuamente lembrando o grande amor, o grande perdão concedido para essa pessoa. Quem aqui, ó Pai, estiver lutando contra a amargura, contra a ira, que o Senhor restaure o coração dessa pessoa. Que o Senhor, ó Pai, a faça entender o Teu grande amor, o Teu grande perdão. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a, em tudo, ó Pai, estarmos constantemente nos lembrando o que o Senhor fez por nós, o quanto o Senhor perdeu por causa de nós, e que nenhuma falta para nós cometida contra nós será demasiadamente grande. Na verdade, todas as faltas que alguém possa cometer contra nós são muito pequenas em comparação àquilo que nós fizemos contra o Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dá essa disposição, esse entendimento, em nome de Jesus, porque Ele morreu por nós, Ele perdoou.